Bom dia, tudo bem? Que coisa boa estar com você nesta manhã de segunda-feira. Coisa boa a gente poder tirar um tempinho semanal para estarmos juntos, para pensarmos um pouquinho na palavra de Deus de uma maneira simples e prática. Esse é o nosso grande objetivo aqui. E para isso, eu peço que você não deixe de deixar o seu like e compartilhar com alguém, para que a plataforma entenda que é relevante e mantenha o vídeo no ar, tá bom? Muito obrigada. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito lindo, eu acho lindo, né? Nascimento. Ah, que coisa bonita quando uma criança nasce. Outro dia eu fui convidada para fazer um chá de bebê e eu fiquei muito feliz de poder ver que coisa linda, maravilhosa é uma criança nascer. É uma alegria, é um milagre. E a hora do parto, um parto é uma coisa difícil, porque não é uma coisa, assim, que a mãe possa escolher a hora, né. A hora vem e aquela hora tem que acontecer, não dá para você fugir, né. O nenenzinho chega no seu momento de nascer e precisa nascer. E ele tá lá quietinho, paradinho na barriga da mamãe. Tão bonitinho, há um preparo para tudo isso, há um preparo do berço, da cama, do enxoval, dos remédios, há uma preocupação da família com relação à mãe. Que coisa linda a gente poder presenciar o nascimento. O nascimento é algo milagroso, apesar de ser muito comum e natural. E hoje nós vamos conversar sobre um outro tipo de nascimento, porque eu tenho dito aqui para você que muitas coisas na Terra são sombras do que acontece no céu. No céu acontecem coisas, nós falamos a semana passada sobre alimentação. No céu vai ter comida, mas é uma comida diferente. É uma comida que sacia a alma por completo, que nos nutre. E também há nascimento. Ah, que coisa linda! No céu há nascimento. Há um tempo especial onde há nascimento. Da mesma forma que uma criança hoje nasce aqui na Terra, saudável, e que tem toda uma história de crescimento, de desenvolvimento, não só físico, emocional, cognitivo, mas também há também um crescimento espiritual. E hoje nós vamos conversar sobre um nascimento maravilhoso que aconteceu quando Jesus conhece um homem chamado Nicodemos, um velho, um senhor de idade, que era uma pessoa de referência na comunidade, era uma pessoa que tinha autoridade. Ele não só tinha autoridade religiosa, mas ele tinha conhecimento, ele era um homem de conhecimento profundo das coisas de Deus. Então eu queria abrir para você, João capítulo 3, do verso 1 ao 19, que é a história quando o Nicodemos, procura Jesus. Eu vou ler alguns versos só, e nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que nós aprendemos sobre um nascimento no céu. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: Verdadeiramente digo-lhe isso, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Então, Nicodemos falou: Olha, não dá para dizer que você não é filho de Deus. Não dá para dizer que o que você faz não vem do céu. E Jesus vem e responde: Olha, Nicodemos, você não está entendendo. Por mais que você faça, por mais que você faça, tudo que você fizer de bom não te garante você entrar no reino de Deus se você não nascer. E aqui a palavra é nascimento mesmo, nascer. Ou seja, os critérios e os valores que você tem não são por conta própria. Você precisa nascer.
E aí a gente fica pensando em algumas coisas, né. Nicodemos questiona Jesus e fala: "Como que eu, velho, posso nascer de novo? Posso voltar na barriga da minha mãe e nascer?" E Jesus vira e fala: "Não, não é isso. Nas coisas do céu, é o seu coração que tem que nascer de novo. Você tem que morrer para as coisas velhas, para os seus critérios velhos." E aqui eu quero conversar com você que já conhece a Jesus há tanto tempo, que frequenta a igreja, que já sabe a Bíblia, que até pode ser um líder. Você pode ser um líder. E se você não nasceu de novo, você não vê o reino de Deus. Porque no reino de Deus não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu declaro, que eu entendo. Eu entendo que eu sou pecadora e que se eu não morrer para essa vida de pecado, para essa prática do pecado, para esse momento em que eu estou numa condição de morte contínua, porque a partir do momento que a gente nasce fisicamente, a gente está galgando a morte. Nasci, já estou correndo para um dia morrer. Todos nós somos assim. Nós nascemos, crescemos, algumas situações reproduzimos e morremos. É assim. É inevitável. Essa é a vida que nós temos aqui na Terra. E Jesus está dizendo que se eu não morrer emocionalmente, espiritualmente, se eu não entender que esse critério não é eterno, porque quando eu morrer fisicamente, ou eu vou para a eternidade com o Senhor ou não. E a gente tem a ideia, principalmente nós que somos da modernidade, que aquilo que nós fazemos vai nos garantir a nossa entrada no céu. E Jesus está dizendo que não é assim. Por mais que você seja crente, por mais que você seja honesto, por mais que você seja verdadeiro, por mais que você leia a Bíblia, por mais, nunca você vai ganhar o céu. Esse é um fato. Eu só ganho o céu por graça, por misericórdia e graça desse Jesus que eu permito nascer em mim. E aqui Jesus vem e fala assim, verdadeiramente, no verso 3, Jesus responde: verdadeiramente eu digo isso, se você não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. E aí Nicodemos faz alguns questionamentos e Jesus reitera, ele fala lá no verso 8: assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer para onde ele vai e para onde ele vem, assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. É o Espírito Santo que vai dirigindo, vai dando o respirar espiritual para você. Algumas coisas eu aprendo com Nicodemos. A primeira coisa que eu aprendo com Nicodemos é: ele era uma autoridade religiosa. E hoje nós estamos conversando aqui sobre o tempo que você está com Deus já, às vezes, para você pensar e falar: será que eu realmente entreguei a minha vida para Jesus? Eu confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor, como aquele único que pode me conectar a Deus? Ou eu só frequento igreja? Ou eu só ouço louvor? É um tempo de nós refletirmos. Nicodemos era autoridade religiosa, mas ele procurou em secreto a Jesus. E eu convido você hoje, você e eu, a termos um tempo secreto com o Senhor e falar: Jesus, eu não quero ir por coisa de homens. Eu não quero ter uma prática religiosa para ser aceito pelo outro. Eu quero estar contigo. Eu quero ouvir a tua voz. É isso que Jesus me ensina nesse trecho de João 3. Outra coisa que eu aprendo com Nicodemos é que, apesar dele ser influente e respeitado, ele está pela comunidade,
Ele estava disposto a questionar e a buscar a verdade. Então, às vezes, a gente pode entrar no piloto automático de termos uma vida cristã constante, constante. Lê a Bíblia, ora, vai na igreja, canta louvor, participa de congresso, participa de cura, participa de cultos especiais, de louvorzão. Nós vamos em muitos ambientes, mas Nicodemos, ele teve a coragem de questionar o posicionamento dele. Ele falou: não, tem alguma coisa errada. Eu faço tudo isso, mas eu não vejo o poder manifesto da pessoa de Jesus na minha vida. Eu vejo nos outros, mas na minha não. Outra coisa que eu aprendo com Nicodemos é que ele foi corajoso a ponto de enfrentar as oposições, porque a comunidade religiosa da época estava se opondo à pessoa de Jesus de uma maneira muito enfática. E Nicodemos, ele se opôs a essa resistência e falou: não, eu quero falar com Jesus. Ele foi na fonte, que coisa linda, né? Outra coisa que eu aprendo com Nicodemos é que, ao questionar Jesus, Jesus dá uma resposta que confronta ele. Então ele fala assim, Jesus fala, é preciso nascer de novo. É preciso você jogar fora tudo aquilo que você aprendeu com os seus pais, com a religião, com a prática doutrinária da época. E é preciso que você nasça de novo. O que Jesus está dizendo? Ter uma nova mente, ter uma nova maneira de pensar. E aí Nicodemos, ele não entende, ele fala, eu não estou conseguindo entender. Como assim eu tenho que morrer fisicamente? Jesus fala, não, você precisa nascer da água e do Espírito. E aqui Jesus está dizendo, você precisa ter uma mente renovada, uma mente liberta, uma mente onde você tenha o entendimento das coisas do céu. Que lindo! Que lindo é nascer de novo! Que lindo é poder entender que Jesus se revela como o único mediador entre Deus e o homem, e aí Jesus vem e declara, faz a declaração célebre, que é o versículo mais importante da Bíblia toda, João 3,16. Jesus fala para Nicodemos, porque Deus, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira imensurável, que deu seu único filho. Sabe o que é dar o único filho? Nicodemos, Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, aquele que crê em Jesus, é acreditar que Jesus é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Que lindo é saber que nós temos essa tão grande salvação. E nós temos aí pessoas de diferentes momentos da história da igreja dizendo que Jesus faz a maior e melhor declaração. E hoje eu convido você a fazer uma oração e falar: Jesus, eu quero a verdade, eu não quero a mentira. Eu quero nascer de novo. Me faz eu nascer todos os dias com uma mente totalmente voltada à tua palavra, voltada à tua voz. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por esta semana, te agradecemos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade de nascer de novo. E aqueles que porventura têm alguma dúvida, eu quero te pedir nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor entre na casa de cada um e traga, Senhor Jesus, a sensação de um novo nascimento, de uma nova vida, de nova esperança, tudo novo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, porque Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que eu, quando creia, tenha a vida eterna. Louvado seja o teu santo nome. Obrigada pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você, uma ótima semana e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.